Bom dia, meu povo maravilhoso, meus queridos, grande oitavo ano. Bom, gente, estou aqui nesse feriadão maravilhoso, tá? Nessa manhã, mas olha só, esse vídeo deve ir agora à tarde para vocês, aí no meu canal no YouTube, ou melhor, aí não, aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Não esqueçam também, ó, tocar aqui bonitinho, ou melhor, aqui não, aqui, beleza, tá? Segue aí para que vocês possam ter acesso mais um pouquinho, algumas dicas para a nossa segunda etapa. E essa nossa segunda etapa, ela fica um pouquinho dividida. Nós sabemos, né, esse início dessa nossa primeira avaliação. E aí, diante dessa nossa primeira avaliação, nós vamos pegar um pouquinho ainda de América Central e depois vamos dar continuidade à outra parte da América, que faltou a nossa queridíssima América do Sul. Maravilhosa, ó. Então vamos lá, gente. Nós falamos um pouquinho na primeira etapa sobre a América Central, só que faltaram algumas coisinhas aí sobre a América Central que acredito que vocês já devem saber de cor e salteado, tudo bonitinho, já deve estar no sangue aí de vocês. Então vamos ao que interessa. E o que interessa, na verdade, dessa parte da América Central é a gente perceber aí a localização aí de fato da América Central. A parte da América Central na qual que nós trabalhamos, né, dentro da sala de aula e, lógico, com outros artifícios que possamos consultar para estudar, como também sair para casa, como sair para casa, não, vocês falaram, professor, a gente não fala sair para casa, nós falamos SPC, beleza, não é SPC não, colocar o nome SPC, Serasa, não é isso não, é SPC, é a atividade que vocês fazem. São 10 questõezinhas que vocês fazem, temos o Geo Saber também, os exercícios, tá, no caderno, entre outras questões que podemos utilizar, como o livro também, como uma fonte maravilhosa para que vocês possam obter esse conhecimento para a avaliação. E diante de todo esse processo, nós chegamos à América Central. Que a América Central ela ainda está localizada, estudem isso, né, diante da placa tectônica ali do Caribe, tá? Que é uma das regiões assim que possamos dizer de maior instabilidade geológica do nosso planeta. E aí nós temos que falar também sobre as questões das grandes e pequenas Antilhas, as ilhas vulcânicas ali do Caribe, tá bom? E o mar ali das Antilhas, isso aí fica registrado aí para vocês, que vocês possam ter uma noção do que vocês podem estudar, tá bom? Gente, eu sei que pode ser um pouquinho complicado para vocês. Pô, professor, nós já vimos a América Central, só que nós vimos pouca coisa lá na primeira etapa, tá? E essa eu completei com a América Central. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é sobre a questão da pobreza que existe na América Central. Então, preste atenção nisso, tá bom? Na região ali que apresenta uma economia um pouco ali diversificada, que é baseada principalmente em uma determinada coisa, em alguns setores, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês também, que vocês possam falar sobre essa questão das grandes e pequenas Antilhas, sobre a economia, sobre os conflitos existentes ali naquela região da América Central, tá bom? E aí já vamos ao que interessa, que vocês gostam bastante, que eu já sei, sobre a América do Sul. Bom, gostaram do chapeuzinho? Espero que esteja legal para vocês, tá bom? Então vamos lá, falando da América do Sul como um todo, bom, o que podemos dizer, tá? Nós vimos aí em diversos momentos, no caso, a chamada Tríplice Fronteira. Nós conhecemos a Tríplice Fronteira da América do Sul. Como é que é isso, professor? Essa Tríplice Fronteira, no caso. A Tríplice Fronteira, olha, tá difícil, hein? Tríplice Fronteira, elas cruzam todos os dias, no caso, as linhas imaginárias criadas pelos seres humanos para delimitar determinado território. E aí, a partir desse momento que ela delimita os territórios, tá? Ou seja, os territórios que eu estou falando é de países, certo? No nosso grande mapa. E aí, prestar atenção como a nossa América do Sul ela é dividida. Então, fica a dica aí para vocês. Uma outra coisa, tá? É o limite ali
do nosso país, dos países como um todo, qual continente tem da parte leste, da parte oeste, e o que favorece tudo isso, o tamanho do nosso país, a parte da geologia, lembra lá que eu expliquei para vocês? Botei um quadrinho bonito no mapa mental, na sala de aula. Ah, professor, como assim esse mapa mental? Lembra da musiquinha? Bom, xibom, xibom, bom, bom. Pré-paleo, mesoceno. E aí você tem uma característica, tá? Total ali da geologia da América do Sul. Beleza? Eu falei América Central, né? Mas é América do Sul agora, nesse momento. E aí não podemos esquecer da parte pré-cambriana, da parte mesozoica, da parte cenozoica, tá? Que são as eras geológicas em que se divide a história do nosso planeta, tá? Tanto da mais antiga à mais atual, respectivamente falando, tá? E aí vocês devem acompanhar aí no livro de vocês as imagens, prestar bastante atenção, tá bom? E principalmente na maior parte do território brasileiro. Beleza? Então tá, gente. Olha só, não podemos esquecer também de falarmos sobre as bacias hidrográficas, tá? Vocês prestarem atenção nessa questão, principalmente da água subterrânea, da parte hidrográfica da América do Sul. Uma outra coisa a ser bastante, para que vocês tenham bastante atenção, em relação a para determinada economia ali da América do Sul, como é que funciona, qual o setor mais atrativo para a América do Sul, para eles poderem o quê? Exportar esse material. E aí, se é o setor primário, se é o setor secundário ou o setor terciário, que tipo de serviço a América do Sul disponibiliza para todo o território mundial, ou até mesmo para que serve para que eles sirvam todo o território mundial. E aí não podemos esquecer da parte, no caso do extrativismo que ocorre, de como funciona literalmente ali o quesito da agricultura, qual o impacto ambiental que pode causar na América do Sul, as questões do agrotóxico, a questão do agronegócio, como funciona aqui na América do Sul. E aí, não podemos esquecer sobre alguns conflitos que já aconteceram na América do Sul, tá? Principalmente quando nós falamos do Chile, onde nós tivemos, onde nós tivemos alguns conflitos, ou melhor, meio que manifestações que ocorreram ao longo desses anos, tá? Temos que ter atenção no quesito da Venezuela, o porquê a Venezuela entrou em crise, o Chile em um determinado momento, em 2011, lá onde milhares de pessoas no Chile foram às ruas protestando, né, contra o modelo privado do ensino superior, tá? Isso desencadeou aí em 2019 também, por conta do aumento dos preços do metrô, que foram absurdamente contestados por toda a população, né? No caso, o presidente Sebastião Pinheira. Então, assim, fica a dica aí para vocês em relação a esse processo. Uma outra coisa para que vocês possam lembrar de estudar, que não podem esquecer, sobre a questão do Mercosul, tá? Sobre a época que ele foi fundado, o Mercosul, lá em 1991, tá? Que foi ali, de fato, mais abrangente iniciativa, né, de integração ali da região da América do Sul, e o principal instrumento que, no caso, o nosso país, no caso, tentou cumprir, né, para o mundo prestar atenção, foi no caso disposto, né, no caso, no parágrafo, no artigo 4º da Constituição, da nossa Constituição Federal, ou seja, da nossa República Federativa do Brasil, que o quê? Que ele diz que você tem que buscar uma integração econômica, política e social, e principalmente cultural dos povos da América Latina. Isso está na nossa Constituição, no artigo 4º da nossa Constituição, tá? E prestar atenção sobre o Mercosul em relação ao Tratado de Assunção, quantos países são membros efetivos, quais os países são parceiros, ou quais países são observadores. Então, fica a dica aí que vocês prestem bastante atenção nisso.
Beleza? Bom, dito isso, eu acho que está bem claro as coisas que vão cair, os conflitos sobre Evo Morales. Lembra do Evo Morales? Teve um aluno que perguntou, alguns alunos perguntaram sobre essa questão do Evo Morales, no caso do como ele deixou, né, como ele ficou um pouquinho afastado do Mercosul e por que no Evo Morales não, gente. Olha só, me desculpa. No caso, o Paraguai, de fato, quais foram os motivos? Olha só, já dei a dica para vocês que atribuíram um pequeno afastamento aí do Paraguai em relação a todo o processo ali do Mercosul, como é que eles ficaram, como o Paraguai ficou afastado, e uma outra coisa também, né? Recentemente nós tivemos a Bolívia, né? No caso, eles apuraram recentemente, tá? Tudo o que aconteceu também, não só com o Evo Morales, mas com a Bolívia, entre outros países que a Bolívia teve um grande conflito lá, onde até pessoas morreram, políticos foram sequestrados. Então, assim, vale muito a pena que vocês estudem sobre isso. Tirando isso, tá tudo certo, tudo maravilhoso. Então, foi a dica para vocês do que possa cair. Lembre-se, tá? América Central, parte geológica, as Grandes Antilhas, tá? A questão da econômica na América do Sul, os conflitos na América do Sul. Então, tá tudo descricionado aí bonitinho para vocês, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a clarear um pouquinho a mente para o que vocês possam estar estudando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Aqui, ó. Alô, bateria! Um beijão!